Pessoal, a programação vai ser bem simples. Agora, antes de começar o almoço, vamos ter três palestrantes aqui, que é o Danilo. Né? Levanta a mão aí, Danilo, para o pessoal ver você. Tem a doutora Beatriz e o nosso amigo Duarte. O objetivo da gente fazer esse evento da consciência negra é trazer um pouco da cultura. Então, quando eu, Duarte, a Aide, o Jonathan, que a gente conversou numa reunião há 6 meses atrás, a gente pensou assim, por que a gente não faz um evento com comidas típicas africanas, com costumes, algumas histórias, né? Só que eu sou suspeito de falar, então a gente trouxe os melhores aqui. Fiquem tranquilos que vai ser um bate-papo bem top. E terminando essa palestra aqui, a gente vai servir o almoço. Então eu queria agradecer com uma calorosa salva de palmas para vocês. Bora lá! Boa tarde, todo mundo. Tá me ouvindo, todo mundo, gente? Sim? Bom, boa tarde primeiro aos membros aqui da mesa, a nossa mesa redonda. A equipe organizadora, o Gerson, por estar organizando esse evento tão bonito da cultura afro. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação de todos os membros aqui da mesa, tá? Então, primeiro a gente tem o Duarte da Silva, biólogo e bioquímico, com formação superior aqui no Brasil, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mestre e doutor em Bioquímica pela Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto. E pós-doutor em Biologia Molecular pela Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Depois, aqui do meu outro lado, tem o Danilo Bárbara Silva, que é graduando de Direito, está no 8º período da Universidade Barão de Mauá. E por mim, Beatriz Campos Silva, sou psicóloga formada pela Faculdade Estácio de Sá e atualmente sou proprietária da clínica Doutora Psique, que é uma clínica voltada para atendimento psicológico. Para iniciar a nossa conversa, eu vou passar a palavra para o doutor professor Duarte da Silva, para estar iniciando o nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Eu vou falar de alguns aspectos aqui relacionados mais ao continente africano. Né? E, como sabem, eu vim para o Brasil em 82, já lá vão 39 anos. E acabei me naturalizando, como já foi dita a minha biografia. Contudo, eu sou da Guiné-Bissau e trabalho em Angola, onde agora estou de volta para o Brasil. Então, primeiro eu vou falar sobre a África não é um país. Tá? Eu vou discutir um pouco sobre a geografia da África, mesmo a parte de história, os aspectos socioeconômicos, etc. Logo depois eu vou falar de forma muito breve sobre os valores culturais na sociedade africana. E em seguida eu vou falar da relação familiar e também vou falar de modos de herança. Como atrasamos um pouco, depois eu vou passar a palavra para os nossos amigos para falarem mais do Brasil, né? Sobre o processo de escravidão no Brasil. Por que falar que a África não é um país? Por incrível que pareça, para muitos países ocidentais, principalmente a Europa e os Estados Unidos, como têm interesse na África, eles não querem que as pessoas saibam o que é a África. Se fizermos um levantamento, 80% dos jovens brasileiros vão te falar que a África é um país, quando na verdade é o terceiro maior continente. Tem 55 ou 56 países, porque alguns países foram agora subdivididos. Tá? Então, imaginem um continente que tem 55 a 56 países, com sua cultura própria, com sua diversidade. Para ter ideia, eu sou da Guiné-Bissau, que é mais ao norte. Da Guiné para Portugal, praticamente só 4 horas de voo. É muito mais próximo do que você sair aqui da América do Sul, do Brasil, que demora ali 7, 8 horas. Daqui para Angola são 7 horas. Do Maranhão ou ali do Recife para Cabo Verde são 2 horas. Para Guiné-Bissau, em torno de 3 horas e meia, 4 horas no máximo de voo. O continente mais próximo do Brasil, o continente sul-americano, por incrível que pareça,
o continente, é o Brasil. Agora, para muitas pessoas perguntam assim, mas você veio tão de longe. Até o meu cunhado, quando fui com minha esposa, perguntaram, falou, o meu cunhado agora está do outro lado do mundo, e todo mundo diz isso. Por incrível que pareça, os países da costa ocidental são países mais próximos do Brasil. Quem cair aqui, em qualquer parte do litoral brasileiro, vai sair mesmo na África. Então, para ir para a Ásia, tem que atravessar toda a África. Então, por isso que eu gosto de falar sobre o continente africano. E ele é dividido em 5 partes principais. Tem a África do Norte, onde vocês vão encontrar mais descendentes da árabe, que é chamada África do Magrebe. Tem a África Ocidental, tem a África Central, tem a África do Sul e tem a África Oriental. A África do Sul também é chamada África Austral. E cada uma das regiões alberga em torno de 16 países, para terem ideia, com sua diversidade e tudo. Mesmo sendo guineense, lá em Angola, mesmo sendo o país de língua oficial portuguesa, CPLP, do qual o Brasil faz parte, eu sou estrangeiro lá. Como se os brasileiros também fossem para lá, seria um estrangeiro. Então, temos que desmistificar isso. Temos um grupo de nós, eu digo jovens, as pessoas que estão aqui mais novos, que estão trabalhando, para desmistificar. Porque não é possível que até nos meios de comunicação, até a Globo, só fala em África. Não fala Guiné-Bissau, Santo Tomé, Cabo Verde, e aí por diante. 56 países. Então, a gente fica, não é que seja ofendido, mas ficamos muito magoados. Quando o próprio brasileiro, muitos não sabem que no mundo, no continente onde mais se fala o português, país onde se fala o português, é na África. Tem 5 países de língua oficial portuguesa. A Guiné-Bissau, de onde eu sou oriundo, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Cabo Verde. São 5 países. Enquanto que na América do Sul só tem o próprio Brasil. Na Europa só tem Portugal. Na Ásia tem um país, que é o Timor-Leste, e tem 5 possessões. Então, não se admirem um dia se encontrarem com um chinês a falar o português. Lá tem chamado de Macau. Todo mundo ouviu falar de Macau. Na Índia tem Goa, Damão e Diu, que são 3 possessões que ficam agora na Índia. Então, como hoje é o dia da consciência negra, eu preferi falar um pouco sobre a África, que não é um país. Tá? Eu repito várias vezes. A África não é um país, é um continente, e o 3º maior continente. Você pode colocar assim que a Europa, ainda assim, sobra dentro do continente africano. Bem, como já falamos um pouco sobre isso, vamos falar sobre valores culturais africanos. Tá? Na sociedade africana, 2 preceitos regem essa sociedade. Eu estou falando de valores culturais na sociedade tradicional africana, que vamos ver depois ao longo da minha apresentação, que na África realmente tem várias outras sociedades, que não é só a tradicional africana. Bem, dentro disso, nós podemos levar em consideração a identidade e princípios. O que é identidade? Em geral, todo africano ele é caracterizado por quê? Por 3 identidades. Uma identidade que é a identidade oculta. Tá? A identidade oculta é caracterizada pelo processo de iniciação dos jovens, ou, senão, eles são, alguns grupos étnicos, circuncisados. Temos também uma identidade que é a identidade visível. Todos sabem, a maioria, que os africanos têm marcas no rosto. Então, cada grupo étnico ou cada família é caracterizado por uma marca no rosto. Isso é normal para nós. E a terceira é a falada, que geralmente é o sobrenome da família ou do tribo. Então, nós temos 3 identidades culturais. Quais são os princípios? Os princípios são baseados em 2 aspectos fundamentais. Um código moral de conduta, esse que vai reger o quê? A orientação das pessoas. E o segundo aspecto diz respeito à linhagem compartilhada. O que é essa linhagem compartilhada? Então, a linhagem compartilhada é baseada no seguinte.
Existem, por exemplo, a palavra primo. Na língua africana, nenhum deles tem a palavra primo. A palavra tio também não existe em línguas africanas. A palavra sobrinho também não existe. Por quê? Os filhos do meu tio são meus irmãos, não são primos. Se um dia eu vier a falecer, o meu tio vier a falecer, obviamente o meu tio que vai me criar como meu pai. Então ele não é meu tio, ele é meu pai. A gente até usa a expressão pai grande, pai pequeno. Vocês até podem admirar, eu tenho uma mãe macho. Tá? Eu tenho um tio fêmea. Quando eu falo meu tio fêmea, todo mundo já sabe, é irmão da minha mãe. Eu não preciso falar, olha, esse irmão mais novo ou mais velho da minha mãe. Eu falo, olha, este é meu tio fêmea. Quando eu falo esse aqui é minha tia macho, significa que é irmã do meu pai. Os meus primos, todos serão o quê? Meus irmãos. Que, como vivemos em comunidade, principalmente em tribo, os velhos e as crianças são protegidas. Neste caso, eu não fico o quê? Desamparado. Por que eu chamo, por exemplo, o meu tio da minha mãe macho? Porque quando eu vier a falecer, ele vier a falecer, eu sou de uma sociedade matrilinear, ou mesmo não no falecimento, ele tem mais força do que o meu próprio pai. Então, esses termos na nossa palavra, na nossa língua não existem. O meu tio chama ele Archinan Nhat, o meu pai fêmea. O meu tipo a parte, as minhas tias chamam Aninanhente. Bem, um outro aspecto diz respeito à relação familiar. Todos os jovens em gerais são protegidos e os velhos, existe uma lealidade em relação aos próprios velhos. Tá? Eles são respeitados desde a vida até quando vierem a morrer, mesmo assim são lembrados. Tá? Por outro lado, existe uma fidelidade e leal entre tanto o adulto como os próprios velhos. Bem, e os modos de herança? Tem 4 tipos de modos de herança. Então, tem grupos étnicos em que o tio, como eu disse há pouco, nem no meu caso, o tio paterno, que seria patrilinear, é que passa a herança para os sobrinhos. Os sobrinhos herdam o irmão do pai. No meu caso, a minha família é matrilinear. Então, nós herdamos o meu tio. Se perguntar da minha esposa, quem trata de todo o meu assunto, inclusive compra terreno, etc., me orienta, é o irmão caçula da minha mãe, que ficou vivo. Então, é matrilinear. Tem um outro sistema que é totalmente matriarcal, o pessoal do arquipélago. Só a exemplo, quando casam, o marido, aliás, ela pode ter até amante. Então, o dia que o amante for em casa, ela deixa o chinelo na porta. O marido, quando chegar, já sabe que está ocupado. Então, tem que seguir o caminho. Por outro lado, o que é que acontece nesse caso? Todos os filhos dessa pessoa têm que ter o sobrenome da mãe. Então, é puramente o quê? Matriarcal. Então, temos um sistema totalmente patriarcal, onde o pai que passa a herança. Temos patrilinear, temos matrilinear e temos matriarcal. São 4 sistemas de herança. Bem, quanto à organização social, tá? A democracia na aldeia ela é muito respeitada. Todas as decisões são tomadas com base no juramento dos mais velhos. Então, agrupa-se os mais velhos, fazem o julgamento, juram, o que eles decidirem é que é decidido. A mulher ocupa um ponto central nessa sociedade. A mulher, juntamente com a terra, são considerados o ventre do universo. Tá? E levam em conta a esses aspectos.
Bem, ainda sobre a herança cultural africana. Antes de tudo, antes de Cristo, já existia grandes reinos e civilizações. Na África Ocidental é o Império Songhai e também o Império do Mali, que muitos ouviram falar. Que, aliás, até hoje podem procurar, quem não acredita, o homem que apareceu até hoje, mais rico, mais que Bill Gates, mais que tudo, chama-se Mansa Musa, que fez digressão até para o Oriente, fez para também para a Europa, etc. Quando eles fazem a tradução, ou seja, a transformação do dinheiro naquela época, a riqueza até hoje, o homem mais rico, é mais que Rockefeller que todos, chama-se Mansa Musa. Quem quiser vai na internet, vai encontrar essas informações. Etiópia, vocês já ouviram falar, já teve também um grande reino. No sul teve o reino de Congo, que todos ouviram falar, e o reino de Zimbábue. Mais tarde, ao longo do Rio Nilo, foi criado um grande reino. Criaram um templo como é que se chama ela? Criaram um templo bom, esqueci o nome agora, mas surgiu com a grande civilização. A primeira grande civilização que o homem se conhece é a civilização egípcia. Tá? Então esse templo é o templo da mãe Isis, na verdade. Agora lembrei. Bem, sobre a influência, para terem ideia, antes mesmo dos europeus chegarem na África, no século VII, os árabes já tinham intercâmbio cultural e comercial com os africanos. E levaram todo aquele know-how, etc. E também receberam. Só no século XIII, se não me falha a memória, 6 anos depois, é que os europeus chegaram, o cristianismo chegou à África. Então, a partir desse momento, o africano passou a ter 3 legados históricos. Um legado tradicional africano, um legado islâmico e um legado europeu, cristão. E isso persiste até hoje na África. No mesmo país, as pessoas convivem com esses 3 legados. Tá? Bom, assim sendo, como nós atrasamos um pouco, eu vou deixar essa parte de presença da cultura negra no mundo, ou seja, na diáspora, para os nossos colegas. Mas só queria ler aqui umas partes de alguns pensadores, tanto brasileiros como africanos. O segundo rei da Silva, que é brasileiro, diz assim: embora sejamos todos brasileiros, as diferentes origens étnicas nos tornam indivíduos culturalmente diferentes. Ao deixarmos de ter uma visão etnográfica do mundo, passaremos a entender coisas e pessoas, não apenas levando em conta nossas convicções, padrões e valores culturais, mas também os valores de uma outra cultura, sua dimensão e diversidade. Esse Dante Morse Leite diz assim: o passo que se sucede à compreensão é a aceitação. A relação interracial são resolvidas quando a sociedade como um todo aprender a compreender e aceitar as diferenças. É legítimo dizer que, através da compreensão das diferenças entre os seres humanos, somos capazes de compreender a sua humanidade mais profunda. Tá? Dante Moreira Leite, aliás, Ali Mori, que é tanzaniano, para fechar, diz assim: nós somos um povo de antes de ontem e o povo de depois da manhã. Antes do início da escravidão, estávamos todos numa aldeia imensa chamada África. E então, os estrangeiros vieram e levaram alguns de nós, espalhando-nos pelos 4 cantos do mundo. Antes da dispersão, nossa aldeia era o nosso mundo. Era tudo o que conhecíamos. Mas agora estamos tão espalhados que o sol se opõe, que o sol não é capaz de se opor sobre os descendentes da África. Obrigado.
financiamento, tá?